Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vlog de leitura, mais um vlog lendo livros sugeridos pelo Pinterest. Olha só, eu fiz isso ano passado, eu gostei muito do resultado, então eu resolvi fazer de novo. Mais uma vez eu vou mostrar aqui na tela os livros que eu encontrei no Pinterest. Simplesmente, a minha pasta do Pinterest tá sempre na descrição do vídeo se vocês quiserem dar uma olhada, se vocês quiserem ver o que eu ando colocando lá. Mas na pasta referências fotos tem uma subpasta chamada livros, e nessa pasta você encontra todos esses livros que o Pinterest me sugere e eu tenho muita vontade de ler todos eles. Se eu coloco na pasta é porque eu tenho vontade de ler esses livros, e os livros que eu vou ler durante o vlog dessa semana são Vale das Bonecas, da Jacqueline Susann. Eu não faço ideia da história de nenhum desses livros, tá? Já avisando. Esse aqui eu sei que tem a ver com romance e três meninas que se envolvem com drogas, de algum jeito, mas ainda não faço ideia de como nem quando, e esse é o primeiro livro que eu vou ler nesse vlog. Depois disso, temos A Idiota, da Elif Batuman, mais um livro que eu não faço ideia qual é o conteúdo. O nome é A Idiota, eu não faço ideia, mas o que eu entendi é que, da mesma maneira que os livros da... Meu Deus, eu esqueci o nome daquela autora. Mona Awad. Nossa, como é que eu fiz esquecer o nome dessa mulher? Assim como os livros da Mona Awad, esse aqui, ele tem opiniões que diferem bastante, assim. É bem polarizada. Os comentários sobre esse livro são bem polarizados, por assim dizer. Então vamos ver se eu gosto ou não. Esses dois livros, eles são bem longos. Os dois têm 480 páginas, alguma coisa assim. Os dois têm 480 páginas, então eu espero ler rápido. É um dos motivos pelos quais eu estou fazendo uma maratona de 24 horas, que vocês provavelmente já viram antes de eu publicar esse vídeo. O último, o que eu vou ler no Kindle, vai aparecer aqui desse lado. O que eu vou ler no Kindle pra esse vlog é Breasts and Eggs, da Mieko Kawakami. Breasts and Eggs significa seios e ovos, e infelizmente eu não encontrei em português. Eu até pesquisei antes de começar a gravar, eu pesquisei pra ver se tem uma versão em português, e eu não encontrei, então acho que ainda não foi traduzido. Parece ser sobre alguma parte da experiência feminina, né? Se o nome do livro é Seios e Ovos, acho que a gente consegue imaginar sobre o que é, né? Mas, mais uma vez, não faço ideia da história, não faço ideia de nada. É isso então, esses são os 3 livros que eu vou ler. Vou começar a ler o Vale das Bonecas hoje. Quando eu for gravar de novo, que eu não sei quando que vai ser, eu converso com vocês sobre a minha opinião. Ok? É isso! Vamos lá! From her religious denomination. And see, that's all certainly bad on its own, but as we'll find. Pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou um pouco cansada. Esse foi um fim de semana bem cansativo, depois da maratona de 24 horas, que vocês provavelmente já assistiram. Eu fiz uma maratona de 24 horas da sexta pro sábado, que não deu muito certo porque eu estava um pouco resfriada. E tinha bastante coisa pra fazer pro canal de Casos Criminais, ainda tenho bastante coisa pra fazer pro canal de Casos Criminais. Eu quero deixar bastante coisa pronta pro feriado da Páscoa, porque eu vou viajar no feriado de Páscoa, eu não vou trabalhar durante 3 dias. Então, bastante coisa pra fazer. Mas vamos conversar sobre o Vale das Bonecas. Eu tô na página
128. Eu quero ler mais dele, eu percebi que ele é bem fácil de ler, ele tem muitos diálogos entre personagens que, assim, mostram muito da personalidade de cada personagem, fica muito fácil compreender a motivação de cada um, de onde vem cada um, e eu percebi que eu não liguei a minha luzinha. Peraí, que eu já vou ligar a luzinha. Ah, outra pessoa, né? Acho que talvez diminua um pouco. Ok, mas dá pra perceber muito bem a personalidade de cada personagem nesse livro. Outra coisa é que como foi escrito nos anos 40, né, tem bastante homofobia nesse livro. Eu não esperava ter tanta homofobia, mas depois que começou a aparecer, eu fiquei tipo, ok, faz sentido. Foi escrito nos anos 40, e a gente tá falando sobre pessoas que trabalham em Nova York com produções de teatro e mídia, música, LGBT. Infelizmente, nessa época ainda não eram vistas como pessoas normais, tem muito disso no livro, tem muito de... eu acho que fulano... Eles nem usam a palavra gay, eles usam a palavra bicha. A outra pessoa dizendo, não, fulano é uma pessoa normal. E é tipo... desconfortável de ler. Mas eu ainda estou esperando pela parte da história que todo mundo fala que vai ser assim tão incrível e maravilhosa. E eu quero chegar lá, então eu continuo lendo. E é isso por enquanto. Ainda não comecei nenhum dos outros 2 livros. Eu quero dessa vez não ler tudo misturado, igual eu fiz nas últimas semanas, porque acho que não estava me fazendo bem. Então vamos lá. Ontem, vocês devem ter visto as imagens, né? Ontem eu fui num restaurante aqui de Santa Catarina chamado Fluss House, um restaurante alemão. Todo mundo se veste com roupinhas alemãs e a comida é deliciosa. Você pode pagar pelo buffet livre, né? E tem muita comida. Você pode ficar no restaurante durante 2 horas. Se ele estiver cheio, não estiver lotado, você pode pagar e ficar o tempo que você quiser. Tem jardins lindos, tem um lago bem grande com muitos peixes de água doce. É muito bonito, é muito gostoso lá. Tava bem cheio de gente, mas vale a pena. E eles vendem chocolate também, que é ótimo. Comprei chocolate, comprei um monte de coisinha de Páscoa. Muito bom, muito divertido. Agora eu estou cansada e eu tenho que me concentrar no trabalho. Vamos lá! Alô, pessoal! Que hoje a minha voz tá precisando de um aquecimento antes de eu começar a falar, mas não fiz isso. Que não é bom, não é bom. Normalmente, segredinho pra vocês, eu sempre gravo as cenas de vlog antes de gravar Caso Criminal, justamente pra ir aquecendo a voz durante o vlog, sabia? É claro, eu gostaria de aquecer mais antes, mas se eu estiver um dia em que eu tô gaguejando mais, em um dia que eu tô menos concentrada, em um dia em que, como hoje, eu sinto que a minha garganta tá arranhando um pouquinho, eu descubro isso gravando o vlog. E aí depois, na hora de gravar o Caso Criminal, eu já sei como é que eu tô, como é que tá a minha voz e etc. O meu cabelo, ele tá lavado, por isso ele parece, assim, bem meio molhado, meio pesado, porque eu lavei ele ontem, deixei ele do jeito que secou, ficou. E aí eu não sei se deu muito certo esse negócio na minha cabeça. Mas é o que tem pra hoje, é o que eu vou fazer hoje, é isso. Eu estou lendo, sim, o Vale das Bonecas ainda. Eu já queria ter terminado hoje é quarta-feira, dia 6 de abril. E eu ainda tenho mais 2 livros pra ler pra esse vlog. Mais 2 livros pra ler pra esse vídeo, pra esse vlog. Eu quero muito terminar esse vlog antes da Páscoa, porque eu não quero ter que esperar mais o feriado de Páscoa pra terminar o vlog. Eu vou viajar, então eu não vou estar nem em casa pra terminar o vlog. Então eu quero muito terminar antes. Então eu vou focar pra tentar terminar logo. Esse livro aqui, ele é muito fácil de ler. É só questão de tempo pra ler, né? Que eu não tô tendo muito. Ele é muito fácil de ler. E eu finalmente cheguei nos momentos ali. É lá pra página 200, página 300 e pouco. Mas é entre 200 e 300 que você realmente encontra o conteúdo da história, o que você entende o que a autora queria com toda essa história, e você entende por que esse livro é muitas vezes comparado a Redoma de Vidro, ao Meu Ano de Descanso e Relaxamento, drogas, depressão e mulheres sofrendo abuso de vários sentidos diferentes. Muito abuso sexual, muito abuso moral também nessa história. É sobre isso a história. É uma daquelas histórias que te faz pensar, nossa, eu também, se eu tivesse coragem, seria ótimo.
é uma dessas histórias, sabe? Tipo, não é uma boa ideia, mas os personagens no livro fizeram, e aí o seu cérebro, durante alguns segundos, ele diz, a gente podia fazer isso. E aí você volta pra realidade, tipo, não, a gente não vai fazer isso. Para de me fazer querer fazer coisa que vai me fazer mal, sabe? É esse tipo de livro, é por isso que todo mundo coloca ele junto com A Redoma de Vidro, Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Qual mais eu poderia comparar? Os que eu tenho aqui não são tão intensamente assim. Eu tenho que ler mais livros desse tipo, porque eu gosto muito deles. É sobre isso, a história. Eu continuo lendo. E eu tenho que terminar logo de ler, eu quero terminar hoje, mas ainda tem mais de 100 páginas pra eu ler hoje. O livro, ele tem 468 páginas, e eu concordo, se alguém já estiver pensando, nossa, mas 468 páginas, ela escolheu um livro gigante pra incluir mais 2 no mesmo vlog, sendo que ela sabe que demora mais de 5 dias pra ler um livro de 400 páginas. Sim, foi isso mesmo que eu fiz. Eu tô na página 315. Depois que eu gravar agora, eu tenho mais algumas coisinhas pra terminar, pra fazer, e aí eu vou ter bastante tempo livre. Então eu tô pensando em passar, tipo, a tarde toda lendo isso aqui e ver se eu termino as 150 páginas. Me desejem sorte. Podemos dizer que eu estou gostando bastante do livro, com certeza. Mas ainda tem muita homofobia. A homofobia dói. E o jeito que a homofobia, mesmo sendo muito intensa, ainda é usada contra a mulher também é muito interessante. Como os relacionamentos homoafetivos, principalmente do marido de uma das personagens, são usados contra ela como se fosse culpa dela. Que o marido nasceu homossexual ou bissexual, parece que ele é bissexual, eu não sei. Ele não falou nada sobre o assunto até agora. Enfim, complicado. Bem complicado. Bom dia, pessoal. Vamos falar então sobre esse blog, esses livros. Primeiro, eu finalmente terminei o Vale das Bonecas e eu dei 4 estrelas. Ele é muito gostoso, muito bem escrito. Todos os personagens você consegue entender muito bem a motivação deles e quem eles são. Eu gostei muito da transformação de uma das personagens, eu não vou dizer qual, porque com certeza seria um spoiler. Uma das personagens que começa como uma das mocinhas e vai se tornando a vilã. Pra gente entender bem, assim, como esse tipo de pessoa vai se formando. Essa personalidade dela foi se criando com o passar dos anos e eu achei isso muito bem feito. Realmente, assim, esse crescimento, amadurecimento dela e de repente ela se tornando cada vez uma personagem mais vilã da história mesmo. Eu achei muito bem feito, então eu dei 4 estrelas. O principal problema do livro continua pra mim sendo a homofobia, é a parte ruim da história mesmo, mas o resto é ótimo. Recomendaria se você gostou da Redoma de Vidro, se você gostou do Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Demora um pouco pra essas partes realmente aparecerem na história, mas quando elas aparecem, pega pesado. E aí eu comecei ontem a ler... Deixa eu pegar uma água que a minha garganta tá meio... Comecei ontem a ler A Idiota, da Elif Batuman, e eu li 50 páginas sem nem perceber. Fácil, eu tava ontem bem enjoada, então eu tava lendo aos pouquinhos, assim, com pausas pra fazer outras coisas. Eu tava lendo ele bem devagarinho e com muitas pausas. Eu não percebi quando chegou o final do dia e eu tava tipo, não vou mais ler hoje. Eu fui olhar em que página eu tava do livro, eu tava na página 53. Eu acho que eu vou gostar desse livro. Como é que eu vou explicar qual é o tema, assim, da história? Pelo que eu entendi, é sobre os nossos 18 para 20 e poucos anos de idade, como a gente é meio que ainda uma criança, a gente não tá com o cérebro totalmente desenvolvido, a gente só tá fazendo besteira, e mesmo que a gente esteja se esforçando para não fazer besteira, metade do tempo a gente não sabe o que tá fazendo, a gente só tá meio flutuando pela vida. Então é agora que eu tenho que decidir o que eu quero fazer da vida, agora que eu tenho que decidir o que eu quero fazer da faculdade, emprego, sair da casa dos pais, como assim? Oi, eu ainda sou um adolescente, sabe? Então é sobre isso que é esse livro.
A Idiota é basicamente sobre a estupidez da pessoa jovem e ela contando sobre os tempos de faculdade dela. Então foi isso que eu entendi. E foi basicamente só isso, essas primeiras 50 páginas que eu li ontem. Primeiros dias de faculdade dela, os colegas que ela foi conhecendo, as aulas e os cursos que ela foi tentando fazer, porque aparentemente ela tinha que fazer entrevista pra entrar em algumas dessas aulas. Ela tá aprendendo russo, tem uma ênfase bem grande em uma historinha que ela tá lendo pra aula de russo que ela tá fazendo. Mas eu comecei a grifar algumas partes, porque tem algumas coisas que ela menciona aqui que eu fico pensando que talvez tenham alguma importância no futuro. Tô achando bem legal. E acho que eu vou gostar e acho que vou ler bem rápido também. Eu quero ler bem rápido esse livro. Eu vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo quando eu tava tentando ler 100 páginas por dia, cronometrando, fazendo tempos de leitura, assim, tipo, vou botar um cronômetro 25 minutos e vou ler esses 25 minutos sem parar, sabe? Porque eu quero muito terminar esse vlog antes do dia 13. Eu percebi que eu tenho que terminar antes do dia 13 e hoje é dia 8, então eu tenho 5 dias pra ler 2 livros. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, vai dar tudo certo, ok? E é isso. Bom dia, pessoal! Eu vou ser bem sincera com vocês. Estou com muita preguiça hoje. Assim que eu não quero fazer nada hoje. Tô com muita preguiça. Ontem já foi um dia que eu fiz bem pouca coisa. Trabalhei durante acho que umas 3 ou 4 horas ontem, mas não pareceu que foi nada, porque eu acordei muito cedo. E aí eu passei o resto do dia lendo. E hoje eu tô morrendo de preguiça também. Eu acho que é porque tá chegando o feriado da Páscoa e eu tô, assim, muita vontade de simplesmente descansar, sabe? Eu quero esse feriado. Quero muito esse feriado. Deixa eu contar pra vocês, então, sobre o livro que eu ainda estou lendo, A Idiota. Eu tô chegando na metade, praticamente. Acho que dá pra dizer que eu tô na metade. Eu tô gostando, mas eu não consigo dizer pra vocês o porquê que eu tô gostando. Eu acho que é só porque o livro é calmo. É como um diário, memórias de uma pessoa sobre o tempo de faculdade e o que ela fez. É um resumo dos dias dela. Não tem uma história de verdade, sabe? É só o que ela faz e o que ela fez. E, tipo, naquele dia eu resolvi sair com uma pessoa e eu pensei que essa pessoa era legal. E aí, no outro dia eu fui no bar com fulano e fulano esqueceu que eu não tinha idade pra entrar no bar e achou que estaria tudo bem, mas não estava, porque eu não tinha idade pra entrar no bar. Coisas assim. É um livro muito calmo e muito interessante, mas se você é uma pessoa que quer ação na história, se você é uma pessoa que quer que aconteça alguma coisa, começo, meio e fim, essa história não tem começo, meio e fim. Isso aqui é só um ser humano vivendo a vida, existindo, literalmente. Mas eu tô gostando bastante disso. Como eu disse, é muito calmo e também é muito fácil de ler. Me lembrou em alguns pequenos, sério, quase nada. Não compare essas duas autoras, porque uma não tem nada a ver com a outra. Mas, em alguns momentos me lembrou um pouquinho a Sayaka Murata, no sentido que a Sayaka Murata ela escreve de um jeito muito simples e muito honesto. É isso aqui, primeira pessoa, eu pensei isso. Primeira coisa que vem na cabeça, ela escreve pra nós. E esse foi meu sentimento, esse foi meu pensamento. E foi isso que eu fiz. Também porque é muito fácil de ler os livros da Sayaka Murata. Elif Batuman, aparentemente, faz a mesma coisa. Sim, é uma mulher. Antes que alguém me pergunte, Elif é turco. Ela faz isso também. É tudo muito honesto. Esse foi meu pensamento, foi isso que aconteceu. Eu queria fazer isso, mas na verdade eu fiz tal coisa. É uma pessoa conversando com você sobre memórias do passado. Então eu tô gostando, continuo lendo, eu espero terminar. Nossa, seria muito bom se eu terminasse hoje, mas não vou terminar hoje. Falta 270 páginas, 260 mais ou menos. 260 páginas pra eu terminar, então eu espero terminar amanhã, segunda-feira. Talvez, eu não posso prometer. E aí eu tenho 2 dias pra terminar Breasts and Eggs da Mieko Kawakami, e aí eu estarei de folga. Se não der, se eu não conseguir terminar Breasts and Eggs pra esse vlog, primeiramente eu vou ficar bem triste, porque eu quero terminar esse vlog lendo todos os livros que eu falei que eu ia ler. Se não der, em outro vídeo eu menciono Breasts and Eggs e falo pra vocês sobre o que é, ok? Às vezes as coisas não vão como planejado e tá tudo bem. Seguimos em frente.
Bom dia, pessoal. Eu não sei o que dizer, eu não sei como terminar esse vlog. Vamos falar sobre os livros, né? Porque eu tô fora de mim hoje. Bom, A Idiota, né? Da Elif Batuman, eu terminei essa semana. É muito bom, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Qual é a palavra que eu poderia usar pra descrever esse livro? Simplesmente, eu não faço ideia do que palavra usar. Com certeza ele é calmo. Ele não é um livro com... não tem um clímax, por assim dizer. Não tem uma batalha, não tem uma jornada. Simplesmente uma personagem que decide fazer certas coisas por causa do seu interesse romântico por um rapaz. Isso não dá em nada. É sobre como a pessoa jovem, muitas vezes, ela não percebe o quanto que ela aprendeu, o quanto foi interessante ela fazer as coisas que ela fez naquele momento, até crescer ou até que ela olhe toda essa história por uma outra perspectiva. Foi a parte que eu achei mais interessante na história toda. É no final... porque ela tem, assim, 1 ano de faculdade e aí ela concorda em participar de meio que um intercâmbio, eu não sei bem o que é. Isso não é spoiler, na minha opinião, é só, tipo, a última frase que ela fala no livro é que ela não voltou pra continuar nenhuma das disciplinas que ela fez no ano anterior, depois de tudo isso, porque ela não aprendeu nada. Essa foi a conclusão dela. Depois desse primeiro ano de faculdade, eu não aprendi nada. E a gente sabe que não é verdade. Quem tá lendo sabe que não é verdade. A autora sabe que não é verdade. Mas eu acho que a ideia dela era mostrar essa coisa infantil. Essa coisa assim do... eu não tomei uma boa decisão. Não foi uma boa ideia ter feito isso. Eu não aprendi nada com isso. Essa experiência não me trouxe nada. Quando a gente tá vendo na história que trouxe sim. Te trouxe muito aprendizado, te trouxe muita coisa. Então, bem legal esse livro. 4 estrelas, como eu disse. Muito bom. E aí eu comecei a ler Breasts and Eggs, da Mieko Kawakami, né? Vou botar a imagem aqui. Gente, eu não sei se dá pra dizer que foi um erro eu ter decidido colocar mais esse livro nesse vlog, porque eu queria ler esses 3 livros, né? 3 livros sugeridos pelo Pinterest, essa era a ideia do vlog, mas 3 livros têm mais de 400 páginas. Esse foi o erro, entendeu? Esse foi o erro, porque eu não sabia que os 2 livros físicos eu sabia, porque eles estavam aqui, mas Breasts and Eggs eu não sabia. Então eu li a primeira história do livro. O livro tem eu não sei quantas histórias. Eu li a primeira, que é sobre uma família, 2 irmãs que perderam a mãe muito cedo, perderam o pai também muito cedo e tiveram que se virar sozinhas. E uma delas ficou grávida também jovem, se separou do marido e também se tornou mãe solteira muito jovem, igual a mãe das 2, e é sobre essas discussões e essas conversas que a gente evita ter quando as coisas estão difíceis, quando falta dinheiro, falta recursos e a gente simplesmente não fala, elas não conversam sobre o fato de que elas se sentem culpadas por estar faltando dinheiro ou por estarem vivas. Tem um momento de crise existencial da menina mais nova, a filha de uma das irmãs, que é bem intenso, assim, dela simplesmente dizer... O nome do livro é Breasts and Eggs, né, que são seios e óvulos. Boa parte do livro é sobre a reprodução humana e a vida da mulher como mulher. Mas ela fala que não é justo. E isso me pegou no momento errado, porque eu tô num momento de crise também nesse sentido, em querer, tipo, arrancar fora, se fosse possível. Então ela fala muito sobre isso, tipo, eu tenho uma parte de mim que tá simplesmente pronta pra reproduzir mais seres humanos, quando o resto do mundo não precisa de novos seres humanos. Eu não quero criar novos seres humanos. Pra que o meu corpo acha que eu quero mais seres humanos, sabe? E é uma criança falando isso. Eu tava lendo aquilo, eu tava pensando, menina, tu nunca vai perder essa raiva. Eu tenho essa raiva também desde os meus, 14 anos, eu nunca perdi ela. Eu ainda tenho raiva. Freud ri da minha cara todo dia. Mas a primeira história é sobre isso. As próximas ainda não li e eu não vou ter como falar sobre elas aqui nesse vlog, gente, porque eu tenho que terminar esse vlog. Vou postar ele na terça-feira. Hoje é quarta-feira, dia 13, e aí tem o feriado de Páscoa, né? Eu não vou trabalhar no feriado de Páscoa. Me digam o que vocês acharam desses 3 livros que eu apresentei no vlog de hoje. Esses vários assuntos, né? Esses 3 livros, mais uma vez, os livros que me são sugeridos pelo Pinterest, eles sempre têm essa identidade forte, feminina, intensa. Os 3 livros são assim, são livros de mulheres para mulheres, sobre mulheres. Pra mim, muito bom de ler, eu adoro esse tipo de história. Então tá.
Me digam o que vocês acharam. Como sempre, muito obrigada por assistir o vlog inteirinho até o fim. O Pix está passando aqui embaixo, se você quiser ajudar com a monetização. Muito obrigada aos novos inscritos. A gente tem alguns novos inscritos que chegaram essa semana. Então, muito obrigada a todo mundo que apareceu. Redes sociais, caixa postal estão na descrição do vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!